Hello, sou a Teacher Fabi da Lively Learning. Estou aqui para te explicar um pouco a proposta da nossa primeira aula de inglês. Uma aula pensando no nível básico e a ideia é começar entendendo qual a necessidade da gente usar o inglês, né? Da gente usar uma língua e aprender ela, é se comunicar. Tanto entender, compreender o que uma outra pessoa, um material está te falando, né, te diz através de um texto, de uma música, de um vídeo, quanto o que você precisa comunicar. E aí é importante a gente saber, primeiramente, a estrutura lógica dessa comunicação. A gente sempre fala de alguém, ou de algum lugar, ou de alguma coisa, que é um sujeito. A gente usa um verbo para relacionar a que momento, né, a que tempo eu me refiro, é sobre o presente, o passado, o futuro, então esse verbo traz um tempo verbal, e um complemento para dar mais detalhes, mais informações, né, que vai agregar uma complexidade a essa frase. Do nível básico ao nível avançado, o que muda é isso, é a complexidade dessa frase, né, quantos mais elementos aparecem aqui, mais caixinhas, né. E aí eu gosto de fazer você imaginar como um quebra-cabeça, um puzzle. Ele pode ser simples ou ele pode ser complexo, cheio de detalhes. Então, primeiramente, é importante entender essa estrutura mais simples. Aqui, nessas outras caixinhas que eu coloquei, né, essas caixinhas purple aí, roxas, podem aparecer outros elementos, né, advérbios, que são características de como esse verbo, como essa ação ocorre, ou esse estado, esse sentimento, né, que pode um verbo expressar. Ou conectivos aqui entre o verbo e o complemento, que são geralmente preposições, podem aparecer aqui também, e essa estrutura também ela tem uma certa mobilidade, né. Então, mais num nível mais avançado, você vai vendo outras possibilidades mais complexas, né, para fazer essas frases. Aí, o que a gente tem basicamente, né, o sujeito geralmente se expressa através de um nome ou de um pronome, o verbo é uma ação ou um estado, e um complemento são detalhes que basicamente respondem essas perguntinhas aí, né, o que, quando, o que, onde, where, né, what, where, when, why, who, how, ok? Eu deixei inicialmente uma frase básica, I am tall. Então a gente tem um sujeito, eu, que eu sempre começo falando de mim. A primeira coisa que eu aprendo a comunicar, se a gente pensar desde quando a gente é bebê, na nossa língua materna, ou aquilo que realmente é mais fácil, é a gente falar de nós mesmos, do nosso mundo, da nossa rotina, aquilo que a gente já domina, né. Então aprender a se descrever, aprender a se apresentar em inglês é o primeiro passo. E então eu uso o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, né, em inglês ele só tem um, em português a gente tem 2. A gente sempre vê no contexto, se fica melhor eu traduzir como ser ou como estar. Na forma do presente a gente tem 3 formas do verbo to be, am, is, are, depende de quem é o sujeito, a gente conjuga dessas 3 formas. Na pessoa do I, a primeira pessoa, a gente coloca a forma am. Tall é um adjetivo, uma característica, eu vou falar de mim. I am tall. Estou me descrevendo e posso adicionar vários outros adjetivos aqui também. Posso deixar essa frase mais complexa de várias formas, né. Eu sou alta e outra característica, ou eu sou alta em comparação com outra pessoa, e assim vai. O importante é primeiramente a gente conseguir fazer frases simples. Então, primeiro tópico que eu sugiro você a começar são os adjetivos, uma lista de vocabulário de adjetivos, para que você possa primeiramente se descrever e depois descrever o seu entorno, a sua cidade, your city, your job. Tenta descrever o seu trabalho, your family members, friends, ok? E ir cada vez ampliando o seu vocabulário e a complexidade das suas descrições. Yes? A gente continua no próximo vídeo. Vamos lá?